Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Bola Não Para. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Vamos falar do caso Celso Bellini aqui na Bola Não Para desde o início. Quando foram colocar na imprensa, acusaram o Celso Bellini e o tempo passou. A gente vai relembrar a história, mas agora tem uma novidade em relação a esse caso. Tem uma data marcada. Eu vou falar a respeito disso, mas antes, repito, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, participa aí. Falando do Palmeiras, que vai bem obrigado na Libertadores, conseguiu uma bela vitória sobre o Cerro Porteño, né, um resultado importantíssimo, 2-0, e que gol perdeu o Vitor Roque, mas depois fez um bonito gol, mas que gol perdeu o Vitor Roque, aí os caras foram relembrar ele na seleção de base, também perdeu um gol mais ou menos parecido aí, cara a cara com o goleiro, perdeu o gol. Mas o Palmeiras mostrando muita força fora de casa, né, são 8 vitórias consecutivas fora de casa, né, uma sequência invicta vem desde 2024, né, então realmente é muito importante o que o Palmeiras vem fazendo, e isso mostra a força, né, numa competição como a Libertadores, que você consegue uma classificação antecipada, faltando ainda 2 jogos para terminar a fase de grupos, pode ser líder da competição e ter a vantagem de jogar sempre em casa até a semifinal, e ainda, né, você indo bem fora de casa, no mata-mata é importante, né, porque se você termina em primeira, você vai decidir sempre em casa a segunda partida, a primeira, você conseguindo fazer um bom resultado, você encaminha a classificação. Então, realmente, mostra a força do Palmeiras, que está acostumado aí com a Libertadores, e vem mostrando isso com os resultados. Então, o Palmeiras, de novo, deu uma mudada, uma mexida, né, em relação à escalação de alguns jogadores, alguns foram poupados, outros entraram só no segundo tempo, o caso do Richard Rios, por exemplo. Mas é nervoso, Richard Rios, calma aí, Richard Rios. Eu só pedi pra você ficar calmo aí. Mas mostra aí o Palmeiras tendo mais força de elenco, né? Mais gente à disposição, e com isso o Palmeiras, o Abel consegue dar uma mexida no elenco. Normalmente a gente cobra muito treinador, não consegue repetir o time, não consegue repetir o time. O Palmeiras, ao contrário, tenta aí mostrar a força do elenco, colocando mais jogadores. O Paulinho chutou uma bola na trave, né, no jogo da Libertadores, então vai mostrando aí uma qualidade importante. Tem jogo na Arena Barueri, vai ter evento, né, show no Allianz Parque, então por isso o Palmeiras joga o Choque Rei contra o São Paulo na Arena Barueri, ingressos mais convidativos, né, para quem é sócio torcedor, de 20 a 70 reais, isso é importante. A expectativa é que tenha mais gente que no clássico contra o Corinthians, que também foi na Arena Barueri, então isso ajuda bastante o torcedor a estar mais próximo do Palmeiras nesse momento tão importante, que o time vem conseguindo resultados importantes, né, no Brasileiro lidera e na Libertadores também, então o Palmeiras tem aí a oportunidade de, quem sabe, conseguir aí se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, né? E agora aqui eu vou trazer essa informação em primeira mão exclusiva, né? O A Bola Não Para. Tem o surgimento do caso do Celso Bellini, noticiado pelo Globo.com, pela repórter que conheço há bastante tempo, a Joana de Assis, e depois na ESPN também, pela Marcela Rafael, que também conheço também, é repórter, de muitas transmissões, muitas pautas aí, muitas coberturas de futebol, de outros esportes. O A Bola Não Para, a gente conhece um pouquinho dos bastidores do Palmeiras, a gente conhece alguns personagens, conselheiros, pessoas ligadas à gestão, a gestões, né, de mais variadas gestões. Eu cobri o Palmeiras, né, sempre bom lembrar, né, na Rádio Jovem Pan, de 2002 a 2017, são 15 anos convivendo, e era uma cobertura diferente, assim, eu comecei quando teve muito, a coletiva começou a se tornar uma coisa mais obrigatória, mais presente no dia a dia da cobertura de clube. Eu tomei um partido de fazer a cobertura de bastidores, a parte política do Palmeiras. Eu era um dos poucos, à época, uma cobertura maciça de bastidores. Eu ia em reunião do Muda Palmeiras, lá na pizzaria do Michelucci, ali, entre a Sumaré e a Turiaçu, né, antiga Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália, tinha a pizzaria Michelucci, toda segunda-feira tinha reunião lá. Em 2003 subi no trio elétrico lá, quando caí, depois teve a eleição, onde o ex-presidente Mustafa Contos foi eleito, teve um trio elétrico lá na frente, diversas situações, estive também conhecendo o CT da base do Palmeiras, em Guarulhos, que hoje realmente é algo muito importante. Aliás, tenho informações sobre o CT da base também, vou trazer em breve para vocês. Mas, a gente vai conhecendo personagens e claro, a gente ouviu o impacto da história, né? Porque na oportunidade, né, a presidente do Palmeiras faz um juízo de valor, faz uma afirmação sobre o Celso Bellini,
Houve um pedido de explicações na justiça do Celso Bellini em relação ao presidente Leila Pereira, que respondeu a esse pedido de explicações. Na justiça, a gente deve ter mais desdobramentos de outras situações envolvendo aí o Celso Bellini contra quem fez, né, o responsável pela acusação, porque estamos tratando de menores de idade. Só para relembrar quem não está entendendo o assunto, está chegando agora no Bola Não Para, a gente vem acompanhando desde o ano passado esse caso do Celso Bellini, que foi acusado de assédio sexual. Ele estava num elevador com mais 5 jovens, aliás, 7 jovens, perdão, 5 meninas, 2 meninos. Das 5 meninas, são 2 gêmeas diferentes. Então, 2 gêmeas, mais outras 2 gêmeas, mais uma menina. Esta menina chegou aos pais, chegou no clube dizendo que o Celso Bellini teria cometido aí, segundo a acusação, um assédio sexual. E mais 2 meninos. Aí foi feita a sindicância no clube. Não, antes da sindicância, né, vamos explicar, né? A Leila Pereira já fez juízo de valor, disse que no clube não ia aceitar assediador. A sindicância nem foi aberta, ele foi suspenso 90 dias, ele ficou sabendo exatamente pela imprensa, ele não soube pelo clube, soube pela imprensa. Foi montada a comissão de sindicância. Inicialmente, depois tentaram falar que não, mas eu sei que foi dessa forma. Inicialmente só tinha esta menina, que não era das gêmeas, esta menina que fez a denúncia junto com a família, como a única acusadora, o restante era tudo testemunha. Os 2 meninos nunca foram testemunhas, nem na sindicância e nem na polícia, porque depois o pai fez um boletim de ocorrência contra o Celso Bellini, o pai desta menina que fez a denúncia. Primeiro ligou na ouvidoria. A gente vai relembrando as coisas, sempre é importante lembrar. O pai vai à ouvidoria, faz a reclamação. A ouvidoria, que é uma reclamação constante, inclusive, que a ouvidoria não passa os casos para frente, os casos, entre aspas, morrem lá, não tem aí uma resolução, há uma lentidão da ouvidoria do Palmeiras. O caso estava na ouvidoria, não tinha ninguém tomando providência em relação a esta acusação. O pai, num evento, numa sexta-feira, encontra a Leila Pereira e conta o caso, fala o caso, e aí começa. Primeiro ela vai à imprensa, aí depois ele é suspenso, 90 dias, e aí depois é formado aí a sindicância, mas com 2 já notícias bombásticas, né? Primeiro, sobre assédio sexual, a manchete da Globo.com, né? E depois a ESPN trazendo que ele podia ser expulso do clube, né? Banido do clube. Já fazendo também uma consideração, ele não tinha nem sido ouvido na sindicância, ele não tinha nem sido ouvido na polícia, que até então não tinha boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência foi feito tempos depois, e nem tinha sido ouvido na justiça. E já tinha que ele poderia ser banido do Palmeiras, né? Então, realmente é um caso que a gente tem visto aí algumas acusações que depois não se sustentam, e depois como fica? Porque aí a reputação já está manchada. Aí o nome da pessoa já está, né, nas manchetes por aí, e para ele que frequenta o clube ficou muito chato, né? As pessoas comentando, né, as pessoas falando, a gente sabe que existiu isso, né? E aí teve a sindicância, então eu estava citando, né, tinha a menina, tinha as outras 2 gêmeas, né, então no total 4 meninas, as outras 2 irmãs gêmeas, outras 2 irmãs gêmeas, 4 meninas que eram testemunhas e que durante a sindicância se tornaram vítimas também. O pessoal que é ligado à comissão de sindicância negou isso, disse que não, já eram vítimas, já tinham reclamação na ouvidoria. A informação que eu tenho, inclusive, com entrevistas, né, do doutor Alessandro, doutora Juliana, que são os advogados aí do Celso Bellini, que na verdade, na realidade, eram inicialmente testemunhas e depois se tornaram vítimas. O caso teve repercussão no sentido que o A Bola Não Para ouviu os advogados, ficou à disposição, entrei em contato com o pai da menina que fez a acusação, até vou revelar aqui, o pai eu conheço, né? Eu conheço o pai, não sabia que era ele, depois eu soube que eu conhecia o pai, não sabia quem era o pai, depois eu soube quem era o pai.
que trabalha também na área de comunicação, então eu conheço ele por causa disso. Inclusive já disputamos como adversários competições aí de futebol da ACESP, que é a Associação dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo. Entrei em contato com o pai, me coloquei à disposição, que o Bola não Para estava à disposição para ouvi-lo, se ele quisesse. Claro, eu ia ouvir o responsável, não a jovem que fez a acusação. E aí, o pai preferiu não se manifestar até esse momento. Continuo, mais uma vez, o Bola não Para estar à disposição para ouvir também o pai se quiser falar. Os outros pais que as meninas eram testemunhas, se tornaram vítimas ao longo da sindicância, se quiserem se manifestar também, até porque uma das mães até citou que o advogado está ficando famoso, a advogada citou do advogado porque me deu uma entrevista, né? Então, eu estou à disposição também, se quiser me ouvir. Se quiser que eu ouça, que eu a ouça, não tem. Estou à disposição de todo mundo. Aqui na Bola Não Para, a gente ouve todo mundo e não deixa o assunto morrer, e não deixa o assunto. Porque assim, eu não sou um ombudsman, não sou melhor que ninguém, também cometo meus erros, mas assim, em casos onde você pode manchar uma reputação, em casos que você pode prejudicar a vida de uma pessoa, o dia a dia, os comentários, né, um prejuízo que a pessoa possa ter no seu ambiente que frequenta, né, no seu histórico, na sua conduta, você não pode simplesmente soltar a matéria e nunca mais falar do caso. Então, assim, eu até hoje não vi Globo.com colocar que Celso Bellini, para a polícia e para a justiça, não cometeu crime. Até agora não vi. A Globo.com, que foi a primeira que deu a notícia, porque no Palmeiras eu já disse várias vezes, a Globo.com, e nada contra, eu sei como funciona, nada contra, mas é desse jeito, então o público que está me acompanhando tem que saber que é desse jeito. Globo.com tem a primazia de matérias, né, sobre o Palmeiras, recebe informações em primeira mão do Palmeiras, e claro, a agenda positiva, que é para mostrar os números positivos, do jeito que para só trazer os números positivos e não trazer os números negativos, também tem essa primazia, o Globo.com, né? O Globo.com não colocou nada mais do assunto. Nem que o Celso Bellini interpelou a Leila Pereira pedindo explicações na justiça, nem sobre o caso do boletim de ocorrência na polícia, nem sobre a decisão da polícia e da justiça, nem que a informação que eu vou trazer hoje não trouxe em primeira mão. Só que eu não duvido, e já afirmo aqui já, antes de eu dar a informação, já falo aqui, não duvido que em caso de punição a Celso Bellini, aí o Globo.com vai colocar na matéria. Não duvido. Já estou falando hoje já. Hoje. 8 de maio. Já estou falando. Não duvido que no Globo.com, caso Celso Bellini seja aí punido pelo Palmeiras, a notícia não esteja lá. E a ESPN, que diz que ele poderia ter sido inclusive expulso, já nem foi ouvido, não tinha sido nem investigado, não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha nada. Também estava considerando ele fora aí do Palmeiras. A ESPN também não colocou mais sobre o assunto. Então na Bola Não Para, a gente acompanhou desde o início até agora. Então, vou trazer a informação para vocês. Dia 2 de junho, uma segunda-feira, reunião no Conselho Deliberativo do Palmeiras, e uma das pautas da reunião é o caso Celso Bellini. Ainda a reunião não foi enviada via WhatsApp, confirmando a data, não foi publicada edital no jornal, mas a data está definida, dia 2 de junho, reunião do Conselho Deliberativo, os conselheiros irão analisar várias pautas, inclusive, algumas pautas, inclusive o caso Celso Bellini. A comissão de sindicância terminou o seu relatório, a comissão de sindicância entregou ao presidente Alcir Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, o relatório. Entrei em contato com o Gustavo Lorré, presidente da sindicância do Palmeiras, desse caso, querendo saber o que o relatório pediu como ou punição ou não punição,
o que foi recomendado no relatório do caso Celso Bellini. Essa informação não me trouxeram, não me deram, até porque os conselheiros também não tiveram acesso ainda ao processo, à comissão de sindicância. Porque o que acontece? É óbvio que antes dessa votação, que vai acontecer no dia 2 de junho, provavelmente às 7 da noite, mais ou menos acontece nesse horário, a segunda chamada, ou 8 da noite, no dia 2 de junho, antes os conselheiros têm que receber essa expectativa, que eles recebam, não só, o certo seria o quê? Não receber só um resumão de tudo. Ter o resumo, é óbvio, e quem tivesse interesse pudesse ir à secretaria do clube e pudesse analisar o caso inteiro. Claro, quem tiver interesse, é óbvio. Então, a informação é essa. Caso Celso Bellini, dia 2 de junho, reunião do Conselho Deliberativo. Estou em busca de mais informações para saber o que disse esse relatório do COF. Se pede punição, se não pede punição, se absolve, se vai na linha da polícia civil, que diz que Celso Bellini não cometeu, não é assediador. Se vai na linha da justiça, que diz que Celso Bellini não é assediador, ou vai puni-lo. O que eu tenho trazido, de um tempo para cá, eu já venho falando sobre isso. Existe uma corrente no clube, que quer, até para justificar tudo que foi feito, colocado na imprensa antes de um julgamento, antes de uma investigação, foi tudo errado, né? O caminho foi errado. Não é assim que trata com as pessoas. Independente de você é amigo ou não é amigo, tem que ser justo. E o mais engraçado é que, assim, fica uma pergunta no ar, né? Também aproveitando. Por que o Celso Bellini? Porque o Celso Bellini fazia parte da gestão Leila Pereira, era membro do COF, conselheiro vitalício e frequentava o Camarote da Presidência. Por que será que a Leila Pereira quis colocá-lo aí como uma pessoa fora da gestão? Por quê? Qual seria o grande motivo? O que aconteceu nesse meio do caminho que fez com que o Celso Bellini, de tão próximo, se tornou um cara afastado? Tanto é que, na última eleição do COF, ele saiu sem apoio nenhum e foi o último colocado na votação. Porque não tinha apoio. Ele saiu, algumas pessoas votaram, mas não teve votação expressiva. E foi o último colocado. Então, é importante. Esse caso começou errado, manchou uma reputação, e agora vamos ver o que vai fazer o Palmeiras. O Palmeiras, primeiro, saber da comissão de sindicância, esse relatório. Ela foi de encontro o que disse a Polícia Civil e a Justiça. Ou seja, para a comissão de sindicância também, Celso Bellini não cometeu um crime, não é assediador. Ou o que se fala nos bastidores é que irão recomendar uma punição de 1 ano ao Celso Bellini por conduta inapropriada. É isso que vem sendo falado, não hoje, há um tempo já, desde que ficou aí mostrado que não existiam provas e que Celso Bellini, para a polícia e para a justiça, não é um criminoso, não foi um assediador. E desde então, para não, entre aspas, ser um ponto negativo da gestão Leila Pereira, que tanto preza aí pela administração profissional, que tanto preza por ser uma gestão profissional, ter agido de uma maneira não profissional. Porque já jogou aos leões o nome desse conselheiro. Então, fica a dúvida. O que está nesse relatório? O que consta nesse relatório? Estão pedindo exatamente a punição de Celso Bellini? Mesmo para a justiça e para a polícia ele sendo considerado inocente? E ainda, desta comissão de sindicância, lembrem que eu falei que teve um depoimento onde o depoimento final, onde estava lá, o Celso Bellini foi falar, tudo, estava lá os 2 advogados do Celso Bellini, tinha uma pessoa membro, que fazia parte da comissão de sindicância, com outras pessoas do clube apontando, filmando, tirando foto, ou seja, constrangendo as pessoas. Olha as coisas que eu estou citando aqui. Então, prestem atenção o que está acontecendo na parte interna do clube.
O Palmeiras vai muito bem, obrigado, no campo, e está mostrando tudo isso pelo trabalho que é feito há anos, né? Que está colhendo frutos, com negociações, contratações importantes, títulos importantes, a história está sendo escrita, e o Palmeiras está guardando isso na memória e no coração, com certeza, mas ao mesmo tempo, nos bastidores se mostra algo que não casa com algo profissional que é alardeado e é demonstrado na agenda positiva, divulgado também, por exemplo, na Globo.com. Então, veja isso. Já foi condenado indo para uma notícia na internet, em 2 sites importantíssimos, reverberado pelo Brasil inteiro, né, porque a partir do momento que sai um lugar, saem outros lugares. A condução vítima testemunha se torna vítima. A condução de pessoas que fazem parte da sindicância, constrangendo advogados de Celso Bellini, filmando, dando risada num restaurante. Ou seja, poxa, os advogados saíram tarde ali da sindicância, não poderiam jantar, não poderiam comer, se sentir num ambiente agradável, que é o Palmeiras, que eu sei porque eu já fui sócio do Palmeiras, já frequentei o clube, sei que é um ambiente bacana, mas constranger alguém não é legal, né? Então, vejam todo esse cenário aí. Tudo isso faz parte dos bastidores. E também se existe uma pressão interna para se justificar tudo que foi feito da sindicância para que Celso Bellini seja punido por 1 ano suspenso, né, por conduta inapropriada, inadequada. Será que é isso? Será que isso vai ocorrer? Será que o relatório está escrito isso? Então a gente vai saber. Os conselheiros vão receber. Dá para ser já colocado em edital para ser convocado os conselheiros para a reunião do dia 2 de junho. E normalmente na convocação já tem lá pelo menos um resumo, e o certo seria colocar à disposição na secretaria para quem quisesse ver o caso inteiro, o processo inteiro, para que você tenha com condições, com informações, na hora de votar. Poxa, ele é culpado, voto. Não, ele não é culpado, voto. Lembrando também, e é sempre bom lembrar, que para a polícia e para a justiça, Celso Bellini é inocente. É bom recordar. E aí fica a pergunta, que muitos me perguntam, porque assim, eu tenho recebido algumas mensagens de palmeirenses que falam assim, e aí Fred, o caso Bellini acabou, eu queria saber, tá aí, a novidade é essa, e aí eu faço a pergunta que eu já fiz outras vezes. Existe 2 ações na Justiça do Trabalho, de 2 ex-funcionários, uma mulher e um homem, uma mulher massagista, um homem massagista, na Justiça do Trabalho, contra o Palmeiras, reclamando de direitos trabalhistas, e também de um diretor da época das piscinas do Palmeiras. Esse que foi diretor, e teria acontecido o caso na gestão Maurício Gagliotti, e que, internamente, os mais próximos combinaram de que isso não transpirasse, que isso não vazasse para o restante do conselho do clube. Só que, já na gestão Leila Pereira, um dos casos, a da massagista, houve uma condenação. Me disseram que foi acordo. A informação que eu tenho é que foi uma condenação. Será que ela fez um acordo financeiro, mas que o Palmeiras foi condenado. E aí, não só esse caso, que já está transitado e julgado, ou seja, já tem uma definição final aí, como outro caso do massagista homem, que houve a vitória desse ex-funcionário na justiça contra o Palmeiras. E a acusação que os dois fazem, além de outras reclamações, a acusação é de assédio por parte deste ex-diretor de piscinas, que até outro dia, ou seja, até o início do ano, fazia parte do Conselho de Orientação e Fiscalização do COF, conselheiro do clube, fazia parte do COF, e que eu conversei com a ex-funcionária, conversei com o ex-funcionário e mandei mensagem para o conselheiro, que não me respondeu. Ele me deu um oi, porque eu falei, oi, fulano de tal, tudo bem? Oi, tudo bem, quem é? Aí eu me identifiquei.
A pessoa não me respondeu mais. Mandei de novo uma mensagem. Você não gostaria de falar? Eu vou falar sobre assunto, não quer falar? Do seu lado, se existiu, se é verdade, acusação, se não é. Mandei. Não respondeu. Essa pessoa me seguia no Facebook em 2 perfis. Não só em um. Em 2. Essa pessoa me bloqueou no Facebook. Pra mim, assim, primeiro, eu tô com a notícia, tô com a informação, dei a chance pra ele poder falar. Não sei se ele ficou, entre aspas, magoado comigo, eu não quero mais falar com o Fred, e me bloqueou, ou pra mim a impressão é, porque assim, se eu sou acusado de alguma coisa e eu não fiz, eu sou o primeiro a querer falar. E ele não quis falar. E ao invés de ele não querer, ao invés dele falar, ele preferiu me bloquear numa rede social. Ou seja, pra mim, eu sou muito mais a acreditar no que foi feita a acusação no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, perdão, na Justiça do Trabalho. Sou muito mais crente do que os ex-funcionários estão falando. Pode ser verdade sim, porque a pessoa me bloqueou na rede social. Era só querer falar. Ninguém é obrigado a falar também. Ou o cara poderia escrever, não quero falar, não quero dar entrevista, mas sou inocente, não tem nada, vou provar que eu sou inocente. Pode ter colocado. Mas não escreveu, não respondeu mais e me bloqueou na rede social. Então assim, eu só lamento, porque a oportunidade eu tenho dado. Ao contrário que fizeram do caso Celso Bellini, que jogaram o nome do Celso Bellini aos leões aí e ninguém mais falou, eu procurei. E estou aí à disposição. De novo, repito, estou à disposição. Se quiser falar em off, que eu quero que eu passe a informação para as pessoas, quer falar em on, gravar comigo, vai gravar. Eu vou gravar. Porque esse caso teria acontecido na gestão Maurício Gagliotti, só que este conselheiro, que era cofista até o início desse ano, né, trocou agora o COF, ou eleição no final de março, este cofista, ex-cofista, fazia parte da gestão Leila Pereira e frequentava o camarote da presidente Leila Pereira. Será que a presidente não sabia? Porque quando o Maurício Gagliotti era presidente, ela já fazia parte da gestão no Palmeiras. Não como presidente, é claro. Mas ela não sabia e não soube depois. Porque existe um movimento dentro do clube. Por que eu estou citando esse caso? Porque existe um movimento do clube. Porque se o caso do Celso Bellini foi feito o que foi feito, e pode aí surgir uma punição de 1 ano, mesmo ele sendo inocente para a polícia e para a justiça, porque esse caso, que teria acontecido na gestão Maurício Gagliotti, e esse caso, depois, se tornou público no clube, e que chegou para mim como jornalista, e que eu fui investigar e conversei com as pessoas envolvidas, de quem está acusando, né, dos 2 ex-funcionários que conversei, por que esse caso não foi para a sindicância? E por que esse caso ficou em silêncio e as pessoas quiseram esconder? Como, por exemplo, o caso Faustino Caputo, que saiu também na imprensa, e que o Faustino, no WhatsApp, ele fez um comentário, uma foto da Leila Pereira, perguntando uma coisa pessoal da presidente, num grupo, ele fez uma pergunta. Mas quem o entregou de bandeja foi a Neive, que até então era vice-presidente na primeira gestão da Leila Pereira. Esse caso transferiu para a imprensa. E existe um processo na justiça. Por que esse caso de 2 acusações graves de 2 ex-funcionários, por que esse caso não teve aí uma repercussão interna com as pessoas sabendo da história e porque depois não se falou mais nada, sendo que a presidente Leila Pereira tinha esse ex-cofista e ainda conselheiro como um dos caras que mais participavam da gestão, inclusive frequentando o camarote da presidente Leila Pereira, né? Sendo cofista, sendo um cara da situação, votando nas contas da Leila Pereira. E que não foi candidato à reeleição, vai falar que não é isso. Mas não foi candidato à reeleição porque o assunto transfirou já no clube. As pessoas sabem no clube. As pessoas sabem o assunto. Uma coisa mais forte, mais exagerada, às vezes não retratando fielmente a realidade, a verdade, em que eu pude apurar todo o assunto. Pude apurar. E eu estou com muita calma em relação a esse assunto, porque eu tenho muita informação em relação a esse assunto. Por isso, a pergunta fica, por que esse caso não foi aí tratado como foi tratado o caso Celso Bellini? Por que a diferenciação? Sendo que os 2 são aí da situação, né? Ou no caso do Celso Bellini, mas este,
que estava no COF até esse ano, não foi aí punido, ou pelo menos investigado na Comissão dos Sindicatos, porque assim, do Celso Bellini ele pode ser aí inocente para a polícia e para a justiça, mas pode ser punido no clube. Deste caso do ex-cofista, que foi diretor de piscinas do clube, ele pode ser inocente aí para a gestão e ser punido, ao clube ser punido na Justiça do Trabalho. Me disseram até que a presidente Leila Pereira poderia cobrar deste ex-cofista, ex-diretor de piscinas, os valores se o Palmeiras tiver que pagar a indenização a ex-funcionários. O Palmeiras não vai processar o torcedor em relação ao gesto racista no jogo contra o Cerro Porteño no Allianz Parque? Tem gente falando, pô, então por que não faz isso com este conselheiro? O Palmeiras pensou nessa atitude de cobrar, fazer com que ele arque com o que o Palmeiras terá que colocar de valores aí em caso de condenação? Uma já foi condenado. O Palmeiras foi aí. E aí me disseram que foi um acordo financeiro, mas que o Palmeiras foi condenado. O outro já houve uma derrota em primeira instância para o Palmeiras, uma vitória do ex-funcionário. Então é bom a gente ficar observando condutas, movimentos. Porque não pode ser, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e não pode ser dois pesos, duas medidas, né? Se é para um, tem que ser para outro. Então esse é o questionamento. Então fica a pergunta aqui. Tá legal? Então é isso. A novidade é essa do caso Celso Bellini, que vamos acompanhar, sabendo do relatório, porque estão tentando aí as 7 chaves, os conselheiros ainda não tiveram acesso. Sabendo do relatório, eu vou trazer a informação aqui, o que o relatório recomenda. Vamos acompanhar, é óbvio, dia 2 de junho, 2 de junho eu vou acompanhar, para trazer aqui até o final. Até o final desse caso. Porque é o mínimo que tem que se fazer. É uma cobertura do início ao fim. Sem manchar a reputação. Por quê? Eu me coloco no lugar. Eu falo, imagine se tentam fazer isso comigo. O desespero que é você tentando provar uma coisa. Você está sendo acusado. Imagina o desespero que é. Então, por isso é importante. Por isso que nesse caso do ex-cofista, diretor de piscinas, eu poderia falar aqui o nome se eu quisesse. De quem é. Porque o caso já está no clube inteiro. Eu podia falar o nome. Mas eu sei que tem família e eu vou respeitar esse momento. Apesar de não ter sido respeitoso comigo, me bloqueando na rede social. Não tem nenhum problema. Mas, tendo mais informações, eu vou trazer aqui tudo. Quer dizer, eu tenho bastante informação, mas estou segurando. Mas tendo uma informação que eu estou aguardando aí, aí sim a gente vai falar o caso e identificar quem foi o diretor acusado de assédio por 2 ex-funcionários. E que até outro dia era cofista ligado à gestão e frequentava o camarote da presidência em todos os jogos. Ia em todos os jogos no camarote da presidência. Ou seja, tinha uma ligação muito próxima com a presidente Leila Pereira. Certo? E eu entendo como que é o torcedor. Uma coisa é o campo, outra coisa é a política e os bastidores. Tá? Então, é por isso que eu sei que tem torcedor. Mas o Palmeiras está ganhando, você vem com isso. Não, o assunto está aí, a data está aí, dia 2 de junho, e é bom porque exige um movimento entre alguns conselheiros, ou porque esse caso que eu estou citando, do ex-cofista, ex-diretor de piscinas, não foi para frente e não vai para frente. Se não vai mesmo, não tem mais chance, e porque com um foi de um jeito e com o outro foi de outro. Esse é o questionamento. Porque aí as pessoas ficam preocupadas com condutas. Poxa, se um aconteceu isso e com o outro não aconteceu nada, e aí? O que pode acontecer comigo? É isso. A dúvida fica no ar, no Conselho do Palmeiras. Se inscreva no canal, dê seu like, participa aí. Muito obrigado por acompanhar sempre o A Bola Não Para. Valeu, um abração a todos.